Sobe mais. Sobe não. Só fica muito baixo. Escolhe assim de alguma coisa. Preciso que você fale como você nunca falou de tão alto. Acho que vai dar certo. Porque você não vai ter como, senão você não vai poder ler. Cadê o celular? Aqui. Daí, olha só. Calma, isso aqui. Será que tem como um pouquinho? Né? Tá bom, tá ótimo. Tá Um pouquinho levantando mais pra pra cá. cá. Obrigado. Bom dia a todos e um feliz sábado. Não, deixa aqui, porque senão não vai ficar a altura pra você. Já foi anunciado o tema, não vou repetir de novo, porque vocês já sabem. E que a graça de Deus repouse sobre cada um de vocês. A finalidade de você vir para cá é adorar a Deus, não é isso? Então, prestem bastante atenção e eu quero que vocês mantenham a máxima reverência, principalmente as crianças aí, viu? Os pais aí, por favor, eu solicito a vossa compreensão e que vocês prestem atenção no que será exposto aqui. Muito bem. Precisamos de sabedoria para aprender algumas lições com os animais. A formiga nos ensina a previdência, as abelhas, a técnica da organização, a ovelha, a necessidade da dependência do pastor, os pardais, a confiança na providência divina. Há coisas lindas no reino animal. Uma delas é o sentido do voo dos gansos. No outono, quando se vê em bandos de gansos voando rumo ao sul, formando-se um grande V no céu, indaga-se o que a ciência já descobriu sobre o porquê de voarem dessa forma. Sabe-se que, quando cada ave bate as asas, move voar para cima, ajudando a ave a sustentar a ave imediatamente atrás. Ao formar em forma de V, voar, Desculpa. O bando se beneficia pelo menos 71% a mais de força do que uma ave voando sozinha. Assim também, pessoas que têm a mesma direção e sentido de comunidade podem atingir seus objetivos de forma mais rápida e fácil quando viajam, beneficiando-se de um impulso mútuo. Então quer dizer o seguinte: as pessoas são como os gansos, Os gansos, como já foi dito aqui, beneficiam 71% a mais de força, Então assim são as pessoas. As pessoas têm seus objetivos, de viajarem, Eles se beneficiam de um impulso mútuo. Muito bem. Sempre que um ganso sai do bando, sente subitamente diminuir sua resistência e a consequente necessidade de esforço adicional para continuar voando sozinho. O ganso, o que acontece? Se ele sai do bando, ele começa a sentir uma pequena resistência. Rapidamente, ele entra outra vez em formação para aproveitar o deslocamento de ar provocado pela ave que voa imediatamente à sua frente.
Queridos amigos da palavra de Deus, se tivermos a mesma postura dos gansos, permaneceremos em formação com os que apontam o caminho por onde também desejamos seguir. O que isso quer dizer? Tem um ditado que fala assim: da união faz a força. Aliás, a união faz a força, né? Quando o ganso líder se cansa, olha o que acontece. Ele muda de posição dentro da formação e outro ganso assume a liderança. Vale a pena nos revezarmos em tarefas difíceis, e isto serve tanto para as pessoas como para os gansos que vão rumo ao sul. Os gansos de trás gritam, encorajando os da frente para que mantenham a velocidade. É como se ele dissesse o seguinte: vamos em frente, estamos unidos, precisamos alcançar o nosso objetivo. Cabe a nós, cabe à congregação estas perguntas: que mensagens passamos quando gritamos de trás? Agora eu pergunto: que mensagem passamos quando gritamos de trás? São mensagens de consolo, de ânimo? Como é que é? Agora, que palavras usamos para aqueles que estão desanimados? Está escrito na Bíblia, acho que é em Isaías, se eu não me engano, que diz assim: digam aos desanimados, não tenham medo, o nosso Deus está aqui. São essas as palavras que devemos falar. Que tipo de conselhos passamos às pessoas que estão a um passo do abismo? Que tipo de ajuda damos aos necessitados? Eu pergunto para vocês não devem responder para mim, vocês respondam para vocês mesmos. Será que estamos ajudando, missionariamente falando, estamos ajudando os necessitados? Será que estamos distribuindo folhetos, falando do amor de Deus às pessoas que não conhecem a verdade? Você mesmo deve responder por si mesmo. Bom, finalmente, quando um ganso fica doente ou é ferido por um tiro e cai, 2 gansos saem da formação e o acompanham para ajudá-lo e protegê-lo. Ficam com ele até que consiga voar novamente ou até que ele morra. Só então levantam um voo sozinhos ou em outra formação a fim de alcançar seu banco. Agora, se tivéssemos a postura dos gansos, como já disse, ficaríamos um ao lado do outro, ficaríamos unidos. Vamos ver? Abram comigo no livro do Evangelho segundo João. Tirar a Bíblia aqui de baixo, por favor. Obrigado, tá? Abram no livro do Evangelho segundo João, capítulo 17. Versículos 21 a 23. Eu quero que vocês acompanhem nessa leitura que vou fazer. João 17, 21 a 23. Só achar aqui. Presta atenção. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22, o próximo pode ler, por favor. Versículo 22. Voltei agora e não me preste, para que seja um como nós. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo
conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. Muito bem. Qual foi a oração de Cristo em favor dos seus discípulos? Ele pediu o seguinte, né? Que eles sejam um como ele, assim como ele é com o Pai. Esta é a oração que cada um deve fazer. Bom, vamos agora deixar o ganso de lado e voltemos-nos para a águia. Ela tem algo profundo, aliás, a águia, ela também tem algo profundo a nos ensinar através do seu voo. São 2 passos. Primeiro passo, a transparência. A águia tem uma capacidade fantástica de voar em linha reta, como uma flecha, como um projétil. Seu voo não é em círculo, nem sinuoso. Que lição isto nos comunica? Esta é a resposta. Aqueles que esperam no Senhor precisam também voar em linha reta, ou seja, precisam ser transparentes e íntegros. A vida do cristão não pode ter sinuosidade, não pode ter nada escondido, secreto. O cristão é filho de quem? Da luz, e deve andar na onde? Na luz, sem máscaras, sem disfarces. Nossa palavra precisa ser sim, sim, ou não, não. E o que diz do passar, o que diz o resto, no resto do versículo? Muito bem. Nossa vida precisa ser coerente, né? Deve existir uma adequação perfeita entre o que falamos e as nossas ações. Não devemos dizer uma coisa e fazer outra. É triste ver como as pessoas de hoje vivem com máscaras. Há máscaras de todos os tipos, de todas as formas. As máscaras são a mercadoria mais vendida no mercado religioso. Elas fazem parte da indumentária da maioria dos cristãos. Muitos de nós, como Moisés, tentamos encobrir a nossa glória desvanecente com o véu da superespiritualidade. Passamos aos outros uma imagem perfeita no palco da vida, quando as coisas atrás dos bastidores não estão nada bem. Quer dizer, você acha que tudo pode estar bem com você, não é isso? Você acha que tudo está bem, tudo tranquilo, tudo sossegado. Quando você olha para trás, você vê que as coisas não estão nada muito bem. Muitos hoje estão fazendo da vida um teatro. Quer dizer, eles são atores, né? Quem faz teatro é ator ou atriz. Estão sempre representando um papel diferente do que na verdade são. Outras vezes vivem vidas duplas, assumem posturas diferentes. O que significa viver vida dupla? Eu pergunto para vocês. Quer dizer, você é piedoso por fora, né? Mas por dentro, o que você é? Muitos são como Naamã, heróis lá fora, mas doentes aonde? Em casa. Quando chegam em casa e tiram as máscaras, estão cheios de lepra repugnante. Essa lepra, meus irmãos, representa o pecado. Muitos são piedosos na igreja, olha só, como já falei, muitos são piedosos na igreja, mas agressivos em casa. O que significa isso? Você, por exemplo, vamos supor, eu estou sendo uma pessoa gentil, não é isso? Eu estou sendo cortês com os meus amigos aqui da igreja e tal, beleza. Mas o que eu estou sendo em casa? Arrogante, que mais? Desobediente aos pais, né? Tratam os colegas com leaneza e polidez. Mas o cônjuge, hoje nós falamos de família, na lição do dia.
Lembram disso? Mas o cônjuge e os filhos com dureza e brutalidade. Tem pai que trata os filhos como se fosse um animal, sabe? E o marido que trata a esposa desse jeito, não aceitando os sentimentos dela, achando que tudo está tranquilo, tudo está na mesmice, sabe? O marido que trata a esposa com os maus tratos, com palavras que não convém, infelizmente vai fracassar na família. Infelizmente. São cavalheiros e gentis com os de fora, mas ríspidos e mal educados com os de casa. Nossa, isso aqui é interessante. São anjos na igreja e demônios em casa. Foi o que eu falei agora há pouco. Há jovens que são doces como mel e macios como veludo quando conversam com seus amigos. São modelos de respeito e educação. Mas muitas vezes, olha só, esses mesmos jovens, ao chegarem em casa, o que acontece? Desfiguram o rosto e tratam os pais com desamor, com desrespeito, e tornam-se motivo de dor e lágrimas para toda a família. No passado, vamos voltar ao tempo, no passado muito distante, na época de Moisés, os filhos que desobedeciam aos pais, eles eram levados à praça de julgamento, em praça pública, né? E quando os líderes examinaram e descobriam que eles eram mesmo desobedientes aos pais, porque o quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seu dia na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quando isso acontecia, o que acontecia? O que acontecia com eles? Eles eram apedrejados e os pais eram os primeiros a atirarem as pedras. E as testemunhas que estavam ali presentes atiravam o resto. Hoje não. Hoje os filhos são como os filhos de Eli, Ófine, Finéias, né? Hoje os filhos querem mandar nos pais. Eles querem tratar com desamor, com desrespeito. Tem filhos que batem no pai, tá nem aí, né? E eu quero contar uma história para vocês, que eu contei lá onde eu morava, e eu quero recontá-la de novo. Há muito tempo atrás, não sei se foi uns anos aqui, em Brasília, aconteceu o seguinte fato: um jovem foi pro bar e tomou bebida alcoólica, né? Aí o que acontece? Ele chamou 6 moças, 6 meninas, todas bonitas, essas coisas assim, né? Beleza. Ele pegou o carro, ele foi uma alta velocidade de 180 km por hora, e o que aconteceu? Capotou o carro, perdeu o controle, e as 7 pessoas que estavam ali dentro, inclusive ele, morreram. Por quê? Porque, primeiro, esse rapaz não tinha respeito pelos pais. Segundo, ele entrou nos caminhos errados, né? Por isso que hoje em dia você vê nos jornais assim: fulano está preso, fulano está condenado. Por quê? Porque não respeitou os pais, e principalmente as autoridades. Hoje você vê neguinho desrespeitando o policial, desrespeitando, nossa, é triste essa realidade, né? Vamos lá. Deus espera do seu povo uma vida coerente. Não há maior obstáculo do progresso no reino do que uma pessoa dizer-se cristã e viver desordenada. O subcristianismo é pior do que o cristianismo, anticristianismo, aliás. Um crente sem integridade é pior do que aquele que não acredita em Deus, é pior do que um ateísta, né? Quer dizer, às vezes alguém te pergunta assim: você é crente? Sou, né? Mas no fundo
ele é como aquele que não acredita, ele é pior do que aquele que não acredita em Deus, né? Abram no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Vou repetir. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. E eu gostaria que o meu tio Sebastião lesse esse versículo, por gentileza. Isso. Isso. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada me respondeu. Obrigado. Então, nós devemos escolher. Deus nos deu o livre arbítrio para escolhermos. Nós podemos escolher se queremos seguir a Ele ou se queremos seguir as pegadas de Satanás. Não houve pecado que despertou maior ira em Jesus do que a hipocrisia dos fariseus. Eles não eram coerentes, diziam-se santos, mas seus atos reprovavam suas palavras. Eles cobravam na época, né? Eles cobravam dos outros que eles obedecessem rigorosamente às leis cerimoniais, que obedecessem à lei de Moisés, mas eles não praticavam. Suas atitudes eram uma negação de teologia. Estavam sempre fazendo incursões na vida alheia para descobrir as mínimas falhas, mas não enxergavam seus pecados gritantes. Eram intransigentes com os outros e complacentes consigo mesmos. Gostavam de regras e normas. As regras eram aplicadas da seguinte maneira: no sábado você não pode carregar seu leito, porque para eles é um pecado mortal. No sábado você também não pode curar o doente. Outra coisa, é pecado, considerado pecado, cuspir no chão. E outra, é pecado também ultrapassar mais do que 1000 metros. Estas eram as regras. Eram legalistas e fiscais da vida dos outros, né? Às vezes, a tendência do ser humano é criticar. Como já falei, é cobrar mais do que falar. Tem muita gente que gosta de cobrar assim: nós precisamos urgentemente de amor. A igreja precisa de amor, a igreja está sem amor. Sim, assim assado. Mas o que acontece? Aí eu pergunto para você: cadê o amor dessa pessoa? Ela está amando ao próximo? Você mesmo tem que responder por si mesmo, né? Mas viviam um projeto de vida fracassada. Eram bonitos por fora, mas podres, no popular, eram feios por dentro. Eram sepulcros caiados. A igreja de Deus precisa ter a integridade dos seguintes homens: de José do Egito, que preferiu ser preso a pecar contra Deus. Precisa de honestidade de Daniel, que correu risco de vida, mas não se contaminou com o mundo, mesmo investigado por seus inimigos que nada descobriram, senão que era um homem íntegro e temente a Deus. Precisamos ter a firmeza de Neemias, que não cedeu às pressões do inimigo e jamais desceu da sua posição para o diálogo da sedução. O cristão não pode transigir com o pecado. Ele não pode ser conivente com o erro. Ele não pode ser corruptor e nem corrompido. Ele não pode usar 2 pesos e 2 medidas. Seu caminho não pode ser sinuoso. Ele deve voar reto como a águia. Passemos para o segundo passo: voar para frente e não em círculo. A águia voa reto. Por quê? Porque tem alvo definido.
Ela sabe de onde vem e para onde vai. Eu pergunto para você, você que é membro da igreja, para onde você está indo? Você está indo para o caminho que conduz à vida eterna? Ou o caminho que conduz à perdição, que é o caminho lá? Ela não vive sem rumo, sem referencial, sem destino certo. Ela voa para frente. Não está perdida existencialmente. Não vive estagnada com a preguiça. Tem um provérbio que está escrito em Provérbios, na Bíblia, que diz assim, eu gosto muito de usar a linguagem de hoje, na nova tradução. Diz assim: durma um pouco, descanse e cruze os braços. E enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Não anda para trás como um caranguejo. Revela no seu voo desenvolvimento, progresso e crescimento e avanço. Há pessoas, olha só, prestem bem atenção. Há pessoas que, diferentemente da águia, são como o urubu. O voo do urubu não é em linha reta, mas em círculo. Ele voa para lugar nenhum. Ele voa sem avançar para frente, sem progredir. Há pessoas, meus queridos, que passam a vida inteira voando em círculo, sem nenhum crescimento. Entra ano, sai ano, estão dando voltas em torno de si mesmos, ao redor dos mesmos problemas, presas aos mesmos pecados. Não há nenhum avanço, não há nenhuma evidência de amadurecimento. Continuando, estas pessoas vivem a triste realidade da estagnação, vivem no drama de não sair do lugar. Você chama alguém para ir do trabalho missionário, né? Quando se falar do trabalho missionário, você tem que ir, igual hoje. Nós vamos fazer o trabalho missionário no metrô. O que é que Cristo disse aos seus discípulos um pouco antes de partir para o céu? Ele disse assim, ide por todo mundo e pregai o quê? O evangelho a toda criatura. E diz mais: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a responsabilidade do membro da igreja. São como Sansão, que por zombar do pecado, caiu nas mãos do inimigo, e agora cego, começou a dar voltas em círculo, empurrando um moinho. Está em Juízes, capítulo 16, versículo 21. É doloroso, meus queridos, constatar como tantos crentes, olha só, tantos crentes depois de tantos anos ligados à igreja, não revelam nenhum crescimento. São bebês espirituais, estão ainda nos rudimentos da fé, dando voltas em círculo, sem nenhum progresso espiritual. São crentes antigos, que ainda não conhecem a palavra, vivem o sono da letargia. A letargia é a mesma coisa de você ficar acomodado, meu amigo. Você chama para fazer o trabalho missionário, não é só trabalho missionário não, os eventos, qualquer evento aqui da igreja. Ah, mas eu não posso não. Aí quando o membro não faz essas coisas, não faz principalmente o trabalho missionário, o que acontece? Ele confunde a mente das pessoas, principalmente dos jovens. Inclusive eu tenho um amigo lá de Tocantins, que mora em Palmas. Ele vai de vez em quando para a igreja. Por quê? E ele, assim, por quê? Porque confundiram a mente dele. Dá dó, dá muita dó. Não oram, não estudam a Bíblia, não jejuam, não evangelizam, não entregam o dízimo, não trabalham no reino de Deus. As pessoas que não fazem essas coisas, que não oram pelo seu irmão, que não jejuam pelo seu próximo, que não evangelizam para as pessoas, dizendo a elas do amor de Deus e falando a verdade para aqueles que não conhecem, as pessoas que não entregam o dízimo, porque a Bíblia diz o seguinte:
Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, vós me dizeis: em que pois te roubamos? Aí vem a resposta. O que diz aí? Nos dízimos e na onde? Nas ofertas. E depois diz mais: portanto, fazei prova de mim, diz o Senhor. Não trabalham no reino de Deus. As pessoas que não trabalham no reino de Deus, com certeza vão fracassar. Com certeza. São crentes parasitas, são crentes veteranos de banco de igreja, que não sabem como conduzir uma vida. É a mesma coisa vida é a mesma coisa de alma. Não sabem conduzir uma vida sequer para Jesus, e nem sabem dar razão da sua fé. São crentes nanicos, imaturos, infrutíferos. Aí alguns de vocês vão me dizer assim: o Marcos Paulo está falando mal da gente, está enganado. Cuidado, porque eu não vim aqui para falar mal de ninguém, principalmente para desmoralizar a igreja. Eu vim aqui com a intenção de pregar a mensagem. E tem certas pessoas que vão dizer assim: estou achando estranho o sermão dele. Cuidado, muito cuidado. O mais grave é que no mundo cinético, quem para retrocede, quem não cresce atrofia, quem não trabalha dá trabalho. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 9 e 10, diz assim: quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Quem não quer trabalhar, não vai comer o seu pão. Como é que vai comer o pão de cada dia? Não é isso? Quem não evangeliza, meu querido, precisa ser evangelizado. Quem não ajuda, impede, estorva. Quem não ajuda, disse Jesus, espalha. Tem pessoas que gostam de espalhar mexerico, né? E tem um provérbio que diz assim, que o mexeriqueiro que espalha segredos não tem juízo. Quem não se esforça é como um peso morto. O ramo que dá fruto é cortado e lançado no fogo. O texto de introdução que foi lido para a base da oração diz o seguinte: quem enterra os seus talentos é lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu querido, no dia do juízo, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar, vai te perguntar: cadê o seu talento? Cadê as almas que você ganhou para Cristo? Onde estão? Se ele não conseguir responder essa pergunta, a sentença final vai ser esta: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo, e preparado para o diabo e seus anjos. Está escrito em Mateus, gente. Quem não leu, tem que ler. Voltemos ao voo do urubu. Sempre que ele voa em círculo, sobrevoa aonde há putrefação e mau cheiro. Quando às vezes a gente passa na rua e sente aquele cheiro assim de carne podre, não é isso? E tudo aquilo que provoca náuseas e repugnância, no popular, dá nojo. Assim também, quando o crente não progride em sua maturidade cristã, o que acontece? Não só fica estagnado, mas começa a se deter nas regiões mal cheirosas. Por não caminhar para frente, sente uma atração mórbida e doentia por tudo aquilo que é fétido e nauseabundo. Esta é uma marca do crente atrofiado e imaturo, ficar mergulhado e envolvido com tudo aquilo que cheira mal. Essas pessoas sentem-se seduzidas por problemas, né? Pessoas que falam assim: como eu falei antes, né? Vou retomar essa fala. Mas a igreja está sem amor, precisamos de amor. Mas Levítico 19:18 diz o seguinte: ame os outros como você ama você mesmo. Aí eu pergunto para você: será que
essa pessoa que fala, que gosta de cobrar, que gosta de criticar severamente, está amando ao próximo? Gostam de ouvir e espalhar fofocas, apreciam discussões tolas e infrutíferas, amam descobrir podridão alheia, podridão na vida alheia. Para essas pessoas, quanto melhor, pior. Elas não sabem sobreviver, se alimentar uma desgraça dos outros. Desculpem essa expressão. Nutrem-se da desventura alheia, alegram-se com a ruína dos outros. Né? Quando muitas vezes alguém sai da igreja, a tendência da pessoa é ficar alegre, sabe? Ficar feliz. A morte dos outros é a sua vida. Esses são como o urubu. Quando eu era criança, acho que uma vez a gente passou de carro, né, mãe? Uma vez, eu vi não sei quantos urubus, pretinho, assim, né? Acho que foi numa estrada de chão. Acho que foi em Minas, no norte de Minas, sei lá. Agora vejamos alguns conselhos da palavra do Senhor. Vamos ler os últimos textos. Vocês leiam agora os últimos textos. Eu quero que gostaria de dois irmãos que lessem Hebreus capítulo 12, versículos de 12 a 15. Depois Mateus capítulo 7, versículo 12. Vou repetir. Hebreus capítulo 12, versículo 12 a 15. E depois Mateus 7, versículo 12. Me dá uma cadeira para sentar com a gente. Mateus 7, versículo 12. Irmãos, que Deus, para finalizar, que Deus nos livre dessa patologia, né? Que Deus nos livre da estagnação, que nós possamos sair do estado de mornidão, do estado de Laodiceia, porque nós às vezes nós dizemos assim, ó, estamos ricos e abastados, temos tudo o que precisamos, mas o que acontece? Não sabemos que somos desgraçados, miseráveis. Que possamos sacudir o jugo da letargia. É tempo, meu querido, de a igreja acordar, de trabalhar e crescer. Para frente é que devemos andar. Somos como a águia, e como tal, o salmista Davi diz, no 103º Salmo, no versículo 5º, que diz assim: que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. E eu quero fazer um apelo forte para todos vocês. Mas antes desse apelo, eu quero dizer uma coisa. A igreja, uma vez eu vi minha mãe falar assim, o seguinte, até hoje eu não sei de qual. A igreja é uma oficina, é uma manutenção. A vida do cristão, meu querido, é comparada à vida de um trem do metrô. Para quem conhece o metrô sabe de quem estou falando. Quando um trem do metrô para de funcionar, quando ele falha, por exemplo, quando ele perde a tração motora, ele vai para a oficina, vai para a manutenção. Assim é a vida do cristão. Nós somos falhos, mas viemos para cá para sermos consertados. E para que assim, no futuro, possamos refletir a imagem
imagem perfeita, a imagem perfeita de Deus. Que Deus nos ajude, nos dê sua graça, e este é o meu desejo, é a minha oração para todos vocês. Quantos de vocês pretendem orar por essa igreja? Levante a mão. Então que Deus abençoe, nos ajude, nos dê sua graça para hoje e sempre. Amém. Agora pega o celular, por gentileza. Calma, a gente vai te levar pro teclado. Vai levar, lá?